Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto fundamental do direito administrativo, o regime jurídico administrativo. Pense nele como o grande manual de instruções do Estado. São as regras do jogo que dizem como a administração pública pode e, principalmente, deve agir. Entender isso é a chave para compreender a nossa relação com o poder público. Vamos lá? Para a gente entender tudo isso direitinho, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos diferenciar o regime público do privado. Depois, vamos conhecer os dois pilares que sustentam tudo isso. Em seguida, vamos mergulhar nos famosos princípios do LIMP e, para fechar, vamos entender o que é o poder-dever de autotutela. E para a gente já começar a pensar, fica uma pergunta que é o fio da meada de toda essa nossa conversa. Por que o Estado não pode simplesmente agir como uma empresa, buscando lucro, tomando decisões com total liberdade? A resposta para isso está na própria essência do regime administrativo. Certo. Então vamos entrar no nosso primeiro ponto. A grande diferença entre o regime de direito público e o de direito privado. São, de verdade, duas lógicas completamente diferentes, quase dois mundos paralelos. Olha que interessante essa comparação. No direito privado, que rege as nossas relações do dia a dia, a coisa é horizontal. As partes estão em pé de igualdade, e o que manda é a nossa vontade. Já no direito público, a relação é vertical. O Estado está numa posição de superioridade. Mas, atenção, não é por um capricho, é porque ele representa o interesse de toda a coletividade, o que a gente chama de supremacia do interesse público. Enquanto a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o Estado só pode, única e exclusivamente, fazer o que a lei autoriza. E como é que essa estrutura toda se sustenta? Bom, o regime administrativo se apoia em dois grandes pilares que à primeira vista parecem opostos, mas que, na verdade, se equilibram o tempo todo. São as prerrogativas e as sujeições. Essa imagem da balança é perfeita para a gente entender isso. De um lado, o Estado recebe poderes especiais, as prerrogativas, para poder agir em nome de todos. Do outro lado, ele é freado por uma série de restrições e obrigações, as sujeições, para garantir que esse poder todo não seja usado de forma errada. É um equilíbrio delicado e constante. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: as prerrogativas, como o poder de mudar um contrato com uma empresa sem precisar da concordância dela, vem da ideia de que o interesse público está acima do particular. Já as sujeições, as amarras, como a obrigação de fazer licitação para comprar algo ou concurso para contratar alguém, vem de outro princípio, o da indisponibilidade do interesse público. Indisponível significa que o interesse público não pertence ao governante de plantão. Ele não pode dispor, não pode abrir mão, não pode fazer o que bem entende. Ele é só um administrador. E falando em regras, a gente chega agora no coração do regime administrativo, os princípios que a própria Constituição Federal exige que sejam seguidos. E para nunca mais esquecer quais são, existe uma dica de ouro, um mnemônico super famoso, o LIMP. O LIMP, então, é o nosso mapa. Cada letra representa um princípio obrigatório do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qualquer ato da administração pública, seja de uma prefeitura, do governo federal, do legislativo ou do judiciário em função administrativa, tem que seguir à risca esses 5 mandamentos. Vamos começar pela legalidade, que tem essa lógica dupla. Para nós, no nosso dia a dia, vale a regra da liberdade. O que não é proibido por lei, está permitido. Já para o administrador público, a lógica é o contrário, é muito mais restrita. Ele só pode agir quando a lei autoriza ou manda. A vontade dele não importa. A vontade que ele tem que seguir é a vontade da lei. Agora, a impessoalidade e a moralidade, elas andam de mãos dadas. Impessoalidade significa que a ação do Estado não pode ser para beneficiar amigos ou prejudicar inimigos. A finalidade tem que ser sempre o interesse público, tratando todo mundo de forma igual. E a moralidade vai além da simples legalidade. Não basta fazer o que a lei permite, é preciso agir com honestidade, com ética, com boa fé. E olha só esse exemplo claríssimo de impessoalidade na prática, que está na própria Constituição. É proibido usar a propaganda de uma obra ou de um serviço do governo para fazer promoção pessoal do prefeito, do governador, de quem for. A propaganda tem que ter caráter educativo, informativo, nada de usar o dinheiro público para fazer campanha, né? E aqui o outro exemplo perfeito, agora de moralidade e impessoalidade juntas. É a famosa súmula vinculante número 13 do STF, a súmula antinepotismo. Ela proíbe a nomeação de parentes para cargos de confiança. Por quê?
porque se entende que isso é usar a máquina pública para interesses privados, o que fere de morte a ética e a finalidade pública. Para fechar o nosso LIMP, faltam a publicidade e a eficiência. Publicidade é o dever de ser transparente. Como regra, os atos do governo têm que ser públicos, abertos para todo mundo ver e fiscalizar. E por último, a eficiência, que foi incluída mais recentemente. Ela exige que a gestão pública busque sempre os melhores resultados, com a maior qualidade possível, de forma rápida e gastando o mínimo de recursos. É fazer mais e melhor com o dinheiro público. Tudo bem, vamos para o nosso último grande tópico. Um poder que, na verdade, também há um dever, e que tem um nome um pouquinho diferente: autotutela. De forma bem simples, é a capacidade que a administração pública tem de fiscalizar e corrigir os seus próprios erros. Autotutela funciona de duas maneiras principais, e aqui é super importante não confundir, tá? A administração anula um ato quando ele tem um vício de ilegalidade, ou seja, quando ele nasceu contra a lei. E ela revoga um ato quando ele é perfeitamente legal, mas deixou de ser conveniente ou oportuno para o interesse público. E essa tabela aqui é ouro para quem estuda, porque resume tudo. Vamos ver. A anulação é motivada por uma ilegalidade. Seus efeitos são ex tunc, ou seja, retroagem. É como se o ato nunca tivesse existido. E tanto a própria administração quanto o Poder Judiciário podem anular. Já a revogação acontece por um motivo de conveniência. Seus efeitos são ex nunc, ou seja, só valem dali para frente. E o mais importante, só a própria administração pode revogar um ato seu. O juiz não pode se meter na decisão do que é conveniente ou não para a gestão. Mas muito cuidado com um detalhe: esse poder de anular os próprios atos não é infinito. Para proteger a estabilidade das relações, o que a gente chama de princípio da segurança jurídica, existe um limite. Se um ato ilegal acabou beneficiando uma pessoa que estava de boa fé, a administração tem, em regra, um prazo de 5 anos para fazer essa anulação. Passou esse tempo, o ato se consolida. E para a gente terminar, fica uma provocação final. De que forma conhecer o LIMP, entender o que são prerrogativas, sujeições e autotutela pode servir como uma ferramenta no dia a dia? Conhecer essas regras não é só teoria para passar em prova, é a base para que a gente possa cobrar dos governantes uma gestão mais correta, mais transparente e mais eficiente, exercendo de verdade o nosso papel de fiscalização na democracia.